Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sósteres Pereira, professor de Biologia, autor do livro Contágio, uma visão histórica e biológica das enfermidades. E eu estou aqui hoje para discutir com vocês um tema, na verdade uma temática, que eu chamo de pandemia e os reflexos na saúde mental no obscuro cenário de um governo bolsonarista, né? Essa ideia, essa minha percepção, essa minha avaliação, ela surge a partir de uma demanda que eu venho percebendo muito nos meus alunos nesse período de isolamento social chamado sofrimento, né? Na verdade, eu gostaria muito de entender ou tentar discutir um pouco nesse espaço, sem muitas pretensões, sem pretensões de seguidores ou divulgação. Na verdade, é um desabafo, uma catarse. Na verdade, talvez seja uma forma de eu criar um sentimento libertador para mim e para aquelas pessoas que não entendem o ato de sofrer, né? Esse é o eixo vertebrador do nosso bate-papo de hoje, né? Dentro desse eixo vertebrador chamado saúde mental, alguns temas transversos vão ser necessários ser abordados para que a gente possa entender um pouco a conclusão dessa temática, né? Existe um eixo essencial, né? Onde envolve um pouco a questão primária do sofrimento, que é o que nós já vivíamos enquanto população dentro de uma crise, né, ecológica, climática, etc. Existe um eixo crítico, sociológico, que é muito importante que a gente escuta, né? Que é essa ideia de normalidade, e no final a gente conclui com esse eixo aí de sofrimento, fechando essa vértebra, né, chamada saúde mental, tá? Vamos começar então assim, no fundo, quando a gente trabalha essa ideia de pandemia e toda a consequência para a saúde mental, eu fico pensando muito na minha formação, né? Eu sou um ex-aluno do Colégio Pedro II, tive grandes amigos, alguns que agregaram muito valor à minha vida, e essa homenagem vai para Carlos Henrique Kik, né? Que foi um cara que conseguiu nos mobilizarmos, né? Para que abríssemos o primeiro Grêmio Estudantil no Colégio Pedro II do Centro, pós-ditadura. Tem tantos amigos, Dutra, Johnny, tantos outros que me escapam o nome. Então fica para você essa homenagem, meu agradecimento. E para um colega muito especial chamado professor João Felipe Ribeiro, de Geografia, que foi o cara que, durante tantas aulas que demos juntos aqui no Rio de Janeiro, conseguiu me dar um pouco do conhecimento técnico que eu tenho sobre geopolítica e, ao mesmo tempo, apreciar, né, a capacidade irônica e intelectual que ele tem de lidar com os fatos. Quase uma alusão a Bernard Shaw. A vocês dois, meus agradecimentos. Também, na verdade, assim, eu preciso muito agradecer também a professora Maria Letícia, da USP, cientista política, pela base que ela deu assim, aos meus conceitos, vem dando, né? Professora da USP e da Faculdade Emancipa, e também o professor Dunker, psicólogo, professor da USP, grande professor que me orientou muito aí para que abrisse a minha cabeça e eu pudesse fazer esse discurso para vocês. Bom, o eixo essencial para mim, na verdade, quando a gente começa a mexer com pandemia e reflexos, né, na saúde mental, o eixo essencial é a paralisia do capitalismo, né? A convergência dessa crise junto a outras crises pré-existentes, como clima, poluição e etc. Tudo isso porque a gente vem construindo um raciocínio de relação com o ambiente, com a economia e com a sociedade, onde a gente rompe com uma tríade muito importante da sustentabilidade, que é a tríade onde nós temos que pensar num ambiente saudável, socialmente justo e economicamente viável. Na minha cabeça, essa ideia de sustentabilidade, inclusive sustentabilidade empresarial, né? Um ambiente saudável é um ambiente onde se pensa em conservação ambiental, em educação ambiental, onde existe uma visão holística, uma visão de ecoeficiência e inovação.
que seja um ambiente socialmente justo, de bem-estar, de postura, de transparência, de dignidade humana, mas que também seja economicamente viável, próspero, com resultados econômicos, né, para as empresas, sim, mas com respeito aos fornecedores, com respeito ao cliente interno, que são os colaboradores, né? E eu acho que essa tríade de ambiente saudável, socialmente justo, economicamente viável, que nós deixamos de lado, acabou convergindo, né, para esse eixo essencial, onde essa crise acaba ganhando magnitude, que também tem impacto na saúde mental, né? O eixo crítico, na verdade, a segunda etapa do processo, que é o eixo crítico, é onde a gente faz uma análise muito importante, né, de mulheres que lutam hoje por igualitarismo, que lutam hoje por igualdade de salário, por respeito, né? Isso particularmente muito bem observado da classe média, o que é muito importante, muito legal. Mas ao mesmo tempo, essa pandemia, ela me traz uma reflexão para as mulheres que estão na periferia, ainda com aquela concepção de mulheres com trabalho de reprodução, supersaturadas, aflariadas, subjugadas a um sentimento machista. Pessoal, assim, quando eu falo com mulheres com tarefa de reprodução, não é nada, por favor, não é nada crítico, não é nada pejorativo, é apenas um conceito sociológico, tá? De mulheres que investiram suas vidas, que criaram filhos, se dedicaram a famílias e que nunca foram reconhecidas e que precisam. Quando a gente discute hoje com mulheres que lutam por ter igualitarismo em relação aos homens, serem respeitadas, cara, isso é um aspecto fundamental na relação no que diz respeito ao crescimento feminista. Mas eu fico muito preocupado com essas mulheres ainda na periferia, que não estão discutindo igualdade social, estão discutindo, na verdade, respeito pelos seus maridos, e que hoje, trancafiadas, estão lá, sendo subjugadas à violência doméstica. Tudo isso é muito importante, mas o impacto na periferia dessa pandemia, ela é desastrosa, com o aumento do feminicídio, com o endividamento das famílias, de pequenas e médias empresas, espaços domésticos hoje que estão supersaturadas com cargos, né? Com carga de serviços superfaturados, o aumento da violência proprietária, o acúmulo de teletrabalhos para quem está trabalhando em casa. Então esse eixo crítico ele também traz consequências emocionais muito grandes que impactam na saúde mental, né? Então, no fundo, eu estou mostrando algumas análises transversais para entender como é que no final sairemos impactados do ponto de vista emocional. Quando perguntaram ao professor Christian Dunker, né, professor de psicologia da USP, que eu tive a honra de ter aula, sobre a ideia de normalidade, né, com relação à epidemia, ele é muito claro ao dizer assim, a ideia de normalidade ela foi subvertida pela pandemia do novo coronavírus. Esse novo normal, ele tem que implicar um cuidado maior com os outros. Ele tem que implicar numa reserva de higiene, numa dedicação a lavar as mãos, né? As condições de transmissibilidade. Esse novo normal, ele tem que ser mais solidário, mais igualitário, ele tem que ser menos tolerante com a imoralidade e principalmente com o respeito, né? Que nós estamos vendo hoje, que basicamente foi desconstruído, que é o respeito à ciência, né? Nós temos que ser menos tolerantes cada vez mais desse espírito anticientífico e egoísta, né? Para que esse novo normal possa aprender alguma coisa em relação ao aumento dos feminicídios, ao aumento da violência doméstica, ao desleixo à relação de saúde, ao desrespeito que acontece com relação às mulheres, né? Então, na verdade, esse novo normal que Dunker fala de forma muito apropriada, diz respeito também a duas situações, que é a biopolítica e a necropolítica, né? Na verdade, assim, nós estamos combatendo hoje a pandemia de forma biopolítica, né?
no sentido de capacidade sanitária, de proteção às populações, de forma muito precária, né? Com medidas, por exemplo, de higiene, com medidas de segurança, mas que em nenhum momento a gente consegue chegar com esse modelo de biopolítica nas áreas mais periféricas. Então, na verdade, essa capacidade sanitária de regular a pandemia, ela se mostra de forma muito parcial, né? Que são as pessoas mais periféricas, sem CPF, que a gente chama de homo sacer, né? Pessoas que foram abandonadas para morrer, né? Então a gente pega esse gancho e vê, por exemplo, PR, né? Vamos dizer assim, né? Você sabe de quem eu estou falando, né? Com seus desastrosos pronunciamentos que consagram, na verdade, a pandemia como se fosse uma negação, né? Uma negação pré-científica, como se a política da economia fosse muito mais importante do que as vidas. Nós já temos um problema hoje com relação à economia. A questão é quanto nós queremos enterrar. E quando o nosso chefe de Estado, quando o PR, né, ele assume comentários tão desastrosos, tão desumanos, tão anticientíficos, tão negacionistas, colocando dentro desse cenário Turcomenistão, né, que abole a palavra coronavírus, como, por exemplo, a Nicarágua, que também nega a doença, com a Bielorrússia. É muito duro eu entender hoje o Brasil com uma postura tão negacionista, tão idiota com relação à pandemia, dentro de um cenário com países como Turcomenistão, como Nicarágua, como Bielorrússia, etc. É uma contramão, um contrassenso, é um contrafluxo de tudo que o mundo e a ciência basicamente pregam, né? Eu acho que o ônus dessas mortes, né, e da paralisia econômica que está sendo jogada hoje para governadores, para prefeitos, né? Essa ideia, esse discurso negacionista que visa a continuação da mesma política de inimigos e da disseminação do ódio, do extermínio, isso também é, na verdade, algo que tem reflexos emocionais. Porque está incendiando a população, já está emocionalmente incendiada. É como diz Nietzsche, né? Na modernidade. É como se diz Nietzsche, num diagnóstico genérico assim, de Nietzsche, né, para a modernidade, em vez de a gente ir em frente para o conflito real, a gente transforma esse conflito real num outro conflito, que defende o interesse de alguns, e de alguns com pouquíssimo conhecimento, com pouquíssimo discernimento, mas que um dia defendeu essa ideia, a ideia técnica, né? Eu não consigo entender. Realmente é uma dor. E eu sou bastante sincero quando eu sinto, é bastante verídico o sentimento de dizer a quem propõe esse discurso negacionista e para seus seguidores, que são inaptos intelectualmente, né? E que um dia tanto, né, combateram professores, doutrinadores, como se seus filhos não tivessem capacidade de questionamento, né? Ou se pudessem ser doutrinados com uma hora de aula. A vontade de dizer aqueles que estão minimizando as vidas que abram seus leitos, né? E se a ideia é que vai ter que morrer mesmo, se é assim que eles pensam, eu poderia pensar que morram onde seus parentes, né? Seus parentes, seus entes queridos. Indicar aqueles que deveriam, em primeiro lugar, passar por essa contabilidade para que eles, com esse discurso, integrem primeiras estatísticas para fazer valer o discurso de que eles têm que também se sacrificar. Só que eu não sou igual a eles, não posso fazer esse discurso. A vontade é essa. A vontade é para quem tem esse discurso de ódio, é que eles integrem primeiro essa estatística, mas
nós não podemos ser. Então, rapidamente, eu senti, mas rapidamente desconstruía. Mas é humano sentir. E eu peço muito para que a gente não se imbua desse sentimento de ódio, porque eu acho que a ideia agora, no fundo, é a ideia da gente pensar numa ação coletiva, em algo que não seja polarizada, em algo que seja humano, em algo que seja solidário, para fazer aquietar essas emoções tão afloradas que a gente vem sentindo ultimamente. No fundo, todo esse discurso de biopolítica que não atinge a periferia acaba sendo convertida no negacionismo que apoia o que nós chamamos de necropolítica, né? Que são aqueles expostos ou que defendem a ideia de abertura ou a ideia que morrer é natural, né? Em nome da vida, através de seus achismos. O eixo da saúde mental, ele cresce na precariedade das relações, na precariedade das rotinas, na hora que o governo culpabiliza trabalhadores, e isso gera um sofrimento psíquico também, como os eixos essenciais, que eu te falei, ambientais, como os eixos sociológicos, né? Agora vem um eixo realmente do que diz respeito à saúde mental, precariedade na relação, nas rotinas, o governo culpabilizando trabalhadores, né? Gerando sofrimento psíquico, né? Com esse processo de exclusão. Porque nesse processo de exclusão, talvez venha a ideia de finitude. Eu vejo hoje, por exemplo, com todo esse discurso, com todo esse cenário de progressiva paralisação, a criação paranoica de inimigos e de medidas econômicas pauperizadas, onde tudo isso se soma em muitas frustrações. E eu vejo isso muitos dos meus alunos. Repito, não só a questão essencial dos problemas que já existiam, vem a questão da saúde, vem a questão do discurso do ódio, da negação, o medo do que vai ser o futuro, né? Tudo isso gera uma frustração. Eu vejo os meus alunos. Então a demanda de eu gravar esse vídeo passa muito pelo sofrimento que eu vejo nos meus alunos. Então tudo isso vai causando algumas etapas que nos trouxe, na minha percepção, que nos trouxe até aqui. Então nós estamos num momento de desafio com relação à nossa solidão, e não é uma solidão de carga, é a solidão de cada qual, que não é um isolamento, por exemplo, um isolamento normal, né, de punição. É uma solidão que não é privação da presença do outro, né, mas uma solidão que pode levar a gente à solitude. Então, todos confinados, com tanto discurso de ódio, com tantos problemas, com tanta dúvida com relação ao futuro, o medo, para mim, não é mais a solidão, é a ideia de solitude. É a ideia de você se encontrar sozinho com você mesmo, sem a projeção das imagens no meio exterior. Então, acho que a gente precisa entender aqueles que estão vivendo de forma solitária, em compressão territorial, com perda de privacidade, né? Que é um tipo de solidão que pode desencadear para uma solidão patológica, que é onde os sintomas aparecem a partir de uma fraqueza moral, a partir de uma falta de vontade, né? E aí, eu quero muito que a gente entenda que todo mundo tem dentro de si o seu lado inconfessável. Mas nós precisamos entender que o sintoma, ele é individual, ele é tratável, ele é medicamentalizável. Mas eu não quero discutir sintoma, eu quero discutir sofrimento. O sofrimento, ele ocorre quando você não trata. O sofrimento surge quando você nega, quando você hiperindividualiza, supervaloriza, culpabiliza, silencia. Mas esquece que o sofrimento é coletivo. Então tudo isso está nos trazendo, tudo isso que eu te falei, talvez esteja nos trazendo a um sofrimento aonde a saúde mental não pode mais ser pensada por um profissional, por um psicólogo, por um médico, por um viés acadêmico, e sim por qualquer pessoa
que lide com as outras e que domine a arte de escutar. Eu aprendi isso. Eu aprendi muito esse ano. Eu aprendi muito esse ano por uma questão simples. Pela quantidade de alunos que eu estou tentando atender, além de todo o meu trabalho, de tudo que eu tenho que fazer, eu aprendi a lidar com o sofrimento deles, assim, aprender a ouvir. Ao mesmo tempo, isso me cansava, mas ao mesmo tempo, meu Deus, se chegou até a mim, como é que eu vou lidar? Arrumando, por exemplo, saídas milagrosas? Não é meu objetivo. Eu vim aprendendo a escutar. E eu acho que todo profissional que lida com pessoas deveriam ter noções básicas sobre a perspectiva do sofrimento, não do sintoma. Porque o sintoma, sim, aí sim entra no cenário acadêmico. E como eu te falei, escutar não é arrumar soluções. Quando eu vejo professores ajudando os seus alunos, isso não é contabilizado. Mas o dinheiro que nós recebemos vem com uma carga positiva, não só pelo trabalho físico, mas dentro do dinheiro que eu recebo do meu salário, vem todo um capital simbólico de tantas pessoas que eu pude ajudar, não influenciar, direcionar e ajudar. E eu pergunto a vocês, meus queridos alunos, onde vocês se sentiram escutados? Quando vocês se sentiram escutados? Quando? Pense. E aí, quando empresas em educação acham que é uma questão de gestão, onde as dores precisam ser profissionalizadas, impessoalizadas por processos, não existe um psicólogo. Eu acabo tirando o reconhecimento, a valorização daquelas pessoas como professores ou profissionais de saúde que estão na linha de frente, na hora para resolver o problema. E não é preciso formação acadêmica para isso. Basta a habilidade de escutar, ou pelo menos noções básicas dessa habilidade, caso ele queira colocar em prática. Aí sim, nesse cenário, o foco é o aluno. Por experiência própria. Se o foco está nos nossos alunos e na preocupação com o sofrimento deles, nós que estamos ali na linha de frente, naquele momento específico, onde o aluno ele requer de você imediatamente uma resposta emocional. E muitas vezes nós não somos preparados, não por formação acadêmica. E nem temos a obrigação de ter essa habilidade. Mas quem tem, por que não valorizar, por que não reconhecer? Então, galera, a gente termina aqui, na verdade, com esses eixos, cujo foco central é tudo que nos levou a essa questão de sofrimento. Então, a gente precisa responder isso com práticas restaurativas, desenvolvendo habilidades que apoiem nossos alunos e todos que queiram, pelo menos, ser solidários na arte de escutar. É muito importante, por exemplo, que a gente narrativize o sofrimento e tente escutar aquele que sofre. Porque senão nós viveremos hoje, sabe aquele ditado? Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. É isso aí. É assim que eu vejo PR e seus seguidores. Um câncer, cujos seguidores eu não vejo a hora de voltarem ao lugar onde eles permaneçam calados, como inaptos, intelectuais como sempre foram, apenas doutrinários repetidores de informação que acabam ajudando a sistematizar sentimentos tão ruins. Galera, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. No fundo, eu não tenho muitas perspectivas. Quando eu falo, que vai muito além do que tocar aquele que eu possa tocar de alguma forma positivamente, tá? Um grande beijo, valeu!